Glória a Deus, irmãos. Vamos estar abrindo no livro do profeta Isaías, capítulo 1. Hoje nós vamos abrir nossa exposição desse livro tão importante. Na verdade, é uma honra para mim estar tendo a oportunidade de pregar em Isaías. Hoje nós vamos fazer uma introdução, eu tenho bastante coisa para falar, entendeu? Então vamos lá. Isaías 1, versículo 1 diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Até aqui. Vamos orar. Senhor, eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha nos dando entendimento da Tua palavra, que o Senhor venha com a Tua graça e com o Teu poder, edificando a Tua igreja. Amém. Amém, irmão. Deixa eu ajeitar aqui a água, deixa eu pegar a minha água aqui, que a água de pastor tem mais unção. Amém. Irmãos, esse é um dos livros mais importantes de toda a Bíblia. Para vocês terem uma ideia, Isaías é o profeta mais citado no Novo Testamento, 65 vezes. A principal profecia que nos ensina sobre a obra redentora de Jesus está no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Inclusive, um capítulo extremamente problemático para os rabinos judeus. Porque eles não sabem, por exemplo, Isaías 9, um menino nasceu, um filho se nos deu, é uma profecia de dupla referência. Ela aponta para o nascimento do rei Ezequias e ela aponta também para o nascimento do Messias. Então, até se você pegar um rabino judeu, ele vai falar, não, essa profecia, vocês estão dizendo que é para o Messias. Mas essa profecia para o rei Ezequias, ela se cumpriu. Agora, Isaías 53, eles não têm o que fazer. As parábolas do servo sofredor, eles não têm o que fazer. Mesmo eles tentando fazer uma alegoria de dizer que ali é Israel, como diz o Marcos Zanconato, tem que dar muita cambalhota para chegar nessa conclusão. E eu lembro uma vez uma experiência, eu estava no metrô em São Paulo e aí eu vi dois meninos judeus ortodoxos. Primeira coisa que eu senti, um amor muito grande por eles quando eu vi. Uma coisa que para mim foi sobrenatural. Lógico, você avaliar experiências sobrenaturais é subjetivo. Mas acho que vale o testemunho por causa do desdobramento do que eu fiz. E aí, segunda coisa que eu percebi, eles não eram o lixo desse mundo. Eles tinham uma postura, já é fruto do próprio judaísmo baseado na antiga aliança. Aí eu não aguentei, quando eles foram sair do metrô, quando eu fui sair do metrô, eu cheguei neles e eu falei, ó, presta atenção, leia Isaías 53. E eles olharam assim, arregalaram o olho, eles não esperavam um gentio chegar neles, né? Ainda mais falar da Escritura. E aí fui embora. O que eu espero? Eu espero que eles tenham lido Isaías 53, que tenham sido alcançados pela graça de Deus, nascerem de novo e serem salvos. Entendeu? Mas assim, esse livro é extremamente importante. O que mais é importante? Veja, vamos abrir rapidamente Isaías 6:1. A semana que vem, inclusive, eu vou expor esse capítulo. Ó, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. O que acontece? Veja, Isaías profetizou, no enunciado do Isaías 1, 4 reis. Vamos lá rever de novo, vamos voltar aqui. Isaías 1, 4 reis. Quem? Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. O que acontece?
O rei Uzias morreu em 740. Quem foi o rei Uzias? Foi aquele rei muito bem sucedido, mas que ele resolveu queimar incenso dentro do templo. E aí ele fica leproso. Assim que ele fica leproso, ele é expulso do templo e ele vai morar numa casa separado. E quem vai reger no lugar dele é Jotão, seu filho. Entendeu? Jotão até que foi um rei bem razoável. Entende? Agora, os dias de Acás, nós vamos ver mais à frente, foram dias complicados. Que voltaram a ficar melhores quando Ezequias começou a reinar. Então, o que acontece? O ministério de Isaías foi muito longo. Por que ele tinha acesso tão próximo à família real? Existem duas hipóteses. Uma das hipóteses é que esse Amós aqui, que não tem nada a ver com o profeta Amós, ele era genro ou era aparentado do rei. E que dessa forma Isaías cresceu próximo ao palácio. A segunda hipótese é que Isaías é de uma família de escribas. Por que pensam isso? Porque o hebraico, a obra literária de Isaías, é uma obra extremamente completa, muito caprichada, muito detalhada, uma riqueza de vocabulário, uma escrita refinada. Você está diante de um erudito, pode até se dizer que o que Lucas foi para o Novo Testamento como uma espécie de um historiador, Isaías foi para o Antigo, guardada as proporções. Entendeu? Aí o que acontece? Em cima dos reis, olha que interessante. O alvo da profecia de Isaías é o reino do sul. Porém, existem coisas que ele falou que se aplicaram também ao reino do norte e a outras nações. Só que na época que ele começou a profetizar, 740 a.C., quem era o rei do reino do norte era Jeroboão II. Se os irmãos lembrarem, nas nossas exposições aqui de reis na igreja, nós aprendemos o quê? Que Jeroboão II foi um grande governante do Reino do Norte. Grande governante em que sentido? Administrativa e economicamente falando. O povo do Reino do Norte estava corrompido. 18 anos depois, fecha a janela ali, por favor, 18 anos depois da morte de Uzias, Samaria vai cair. Agora, o que eu quero que vocês entendam? Com certeza, a profecia de Isaías atravessou as fronteiras de Judá, como aconteceu com outros profetas. Da mesma maneira que Oséias, que estava profetizando nessa época, também a profecia de Oséias atravessou a fronteira do Reino do Norte para o do Sul. Normal. Por exemplo, se um grande pregador hoje faz uma grande pregação, por exemplo, está tendo a Consciência Cristã, 2026, o Mauro Maier está pregando lá. Com certeza, assim que der uma brechinha, eu vou lá ouvir o que o Mauro Maier tem para falar. Com certeza, Deus faz chegar a sua mensagem, mas o que eu quero que você aprenda? Quando você olhava aos olhos do homem, tanto a situação financeira de Judá como de Israel era tranquila. A vida cotidiana, as atividades comerciais, as atividades econômicas, estava tudo bem. Só que o que vai acontecer? Menos de 2 décadas do início do ministério profético, Samaria vai cair para nunca mais. E aproximadamente menos de 1,5 séculos depois, Jerusalém vai cair. Para retornar, entre outros motivos, por causa da aliança de Deus com Davi, por causa da aliança de Deus com Abraão, que são alianças unilaterais e incondicionais. Judá e Benjamim só voltarem com algum remanescente
por causa da tensão entre as alianças. Eles foram para o exílio por causa da aliança de Moisés. E eles voltaram por causa da tensão entre as alianças. E veja que interessante. Judá e Benjamim vão ser expulsos da terra. Um dos principais motivos que aconteceram foi por causa do filho do rei Ezequias. Quem é esse filho? O maligno rei Manassés. Que conta a tradição, o nome do livro, eu achava que era Ascensão de Isaías, eu acho que eu consultei uma fonte errada. O nome certo desse livro apócrifo é Martírio de Isaías. E o Martírio de Isaías conta que Isaías foi cerrado ao meio pelo rei Manassés. Esse registro está no Novo Testamento, lá Hebreus 11, o capítulo 2, o panteão da fé. Quando fala que alguns foram cerrados ao meio, a maioria dos intérpretes acha que aquela citação é do livro Martírio de Isaías, contando o que aconteceu, o que a tradição e a tradição histórica traz, não canônica, que Isaías foi colocado num tronco oco e foi cerrado ao meio. Curiosamente, Deus age na vida do rei Manassés. Manassés é levado preso para a cidade de Babilônia, debaixo do Império Assírio. Aqui a cidade de Babilônia ainda não era controle do Império Babilônico. Aí ele fica preso e na cadeia ele clama ao Senhor, na cadeia ele reconhece seus pecados, se arrepende. E na cadeia ele busca Deus, é salvo. Volta para Jerusalém, purifica toda a cidade, arranca todos os templos, arranca tudo, mostrando que ele realmente foi salvo. Frutos dignos de arrependimento, como diz João o Batista. Mas veja, a consequência do pecado de Manassés ficou. Porque nos reis seguintes, Deus fala, por causa do pecado de Manassés. E aqui nunca é demais falar. Irmãos, cuidado com o pecado. Existem consequências que ficam sim. Deus não é obrigado a lidar com a consequência do nosso pecado. Deus perdoa, somos restaurados, nossa comunhão com Deus é restaurada, mas a consequência fica. Amém? Vamos agora a uma outra coisa importante. Vamos por partes aqui. Os teólogos modernos, que não são crentes, eles dizem que são 3 Isaías que escreveram o livro. Um Isaías escreveu entre o capítulo 1 ao 39. E aí tem uma segunda parte do livro, que é do 40 ao 66. Essa parte eles dividem em duas, do 56 ao 66 e do 40 ao 55. Os estilos literários são diferentes. O conteúdo é diferente. E aí eles dizem que são 3 Isaías. Qual que é o problema disso? Vamos abrir rapidamente. Evangelho de João. Deixa eu pegar a referência. Capítulo 12. Deixa eu deixar marcado aqui o meu Isaías. João, capítulo 12. Olha que interessante. Eu até brinquei. Eu estava ouvindo o reverendo Arival Dias Casimiro fazendo a introdução a Isaías, e ele comentava assim, ele falava, esses teólogos modernos dizem que são 3 Isaías. Daí eu lembrei, porque às vezes eu faço a mesma piada, mas nós somos meio burro, então nós vamos ficar com a Bíblia, com o que a Bíblia diz, e aí ele cita esse texto aqui na maioria das introduções aparece. Qualquer introdução de uma Bíblia de estudo vai falar, para nós é um só Isaías, porque o próprio Jesus cita 2 textos
de lugares diferentes do livro, onde se diz que aqui é um escritor e aqui é outro, e o próprio Jesus fala que foram escritos pelo profeta Isaías. Então você dizer que Isaías tem 3 autores, você está dizendo ao mesmo tempo que Jesus não é o Cristo. E que Jesus é um pecador, porque ele mentiu. Percebe o problema da falsa teologia moderna? É lógico, em algum grau ela pode ser usada, existem informações que podem ser relevantes, mas, irmãos, quando você lidar com o teólogo liberal, muito cuidado. Entenda, você está diante de um incrédulo, que tudo que está ali, por exemplo, em Isaías, foi escrito na época que aconteceu. Eles falam, isso aqui é literatura do Oriente Médio, então, para exaltar, eles escreveram na própria época. Entendeu? Agora, o que acontece? Quando o manuscrito mais antigo que nós temos de Isaías é o manuscrito que foi descoberto nas cavernas de Quimirã, ali no Manuscritos do Mar Morto. Ele é um manuscrito aproximadamente entre o ano 100 e o ano 180 a.C. É o mais antigo que nós temos. Porém, o conteúdo dele é idêntico ao livro, que, segundo nós, foi escrito entre 750 a.C. e pelo menos 681 depois. Por quê? Porque Isaías registra a morte de Senaqueribe, rei da Síria. Para ele registrar essa morte, ele tem que ter ficado sabendo da notícia. No mínimo, para a notícia chegar, levou entre 6 meses e 1 ano, para a viagem acontecer. Então, o que acontece? Isso mostra, mais uma vez, a fidelidade da Bíblia, que ninguém mexeu. Lembra as regras de cópia da Bíblia, extremamente rigorosas? Lembra que quem mandou fazer cópia foi Deus. Lembra que Jesus e os apóstolos só usaram cópias. E por que eles fizeram isso? Porque Jesus sabia da sua doutrina como Deus, da inerrância e da preservação das Escrituras. Ninguém melhor do que Jesus sabia que todas as letras daquele manuscrito que ele leu em Nazaré, sua terra natal, eles eram precisamente o que o livro de Isaías dizia. Amém? Mas vamos lá, Evangelho, abrir Lucas 2, Evangelho de João, capítulo 12, só para você entender. João 12, versículo, peraí que é o 31, acho, é o 38, pera lá. Versículo 38, olha que interessante. Ó. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Isso aqui é Isaías 53, versículo 1. É a parte C do livro, não, parte B do livro. E aí, olha o 39. Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso quando viu sua glória e falou dele. O que é aqui? Isaías 6:10. E citação de Isaías 6:1. O próprio Jesus fala que essas duas citações, das duas partes discutidas do livro, elas são do profeta Isaías. Simples assim. Isso para nós é inegociável. Se alguém um dia virar para você e falar, você chega para ele e fala: olha, isso aí você está ensinando por sua conta e risco, mas Jesus ensinou o contrário. Aí você já está nos dedos. Fala: eu creio que Jesus é Deus, que é o nosso Salvador, e ele diz que é o mesmo Isaías, e acabou. Porque eu já cruzei teólogo liberal. E foi muito engraçado, por quê? Porque na época eu não tinha a mesma experiência que eu tenho hoje com a Escritura. Mas na segunda frase daquele cara, o meu espírito se perturbou e eu já percebi que tinha alguma errado. Na terceira eu falei: peraí, esse cara não é crente. E aí, na continuidade da caminhada, eu estava numa trilha,
ficou comprovado que aquela pessoa era um incrédulo, embora fosse formado em teologia. Então, assim, com esse pessoal, a melhor maneira é assim, falar, olha, para você a Bíblia não é a palavra de Deus. Então, nós estamos discutindo sobre uma premissa que não dá para discutir. Entendeu? E acabou, resolve o assunto numa boa. Entendeu? Aí vamos agora, 2 Reis, capítulo 14. Lembrando que nós estamos fazendo um pano de fundo, porque assim que nós entrarmos em Isaías, eu espero, pela graça de Deus, que eu tenha a honra de, pelo menos em 1 ano e meio, poder expor todo o livro. Entendeu? Os irmãos sabem que é um hábito meu, e eu gosto de registrar isso na internet, por quê? Que o ministério dos mestres é extremamente importante para a igreja. Nós precisamos de fontes. Mesmo que eu vou discutir a fonte, não tem problema discutir a fonte. Então o que acontece? Eu estava hesitante em entrar em Isaías, porque nenhum pregador de ponta tinha entrado, tinha exposições de Isaías. Eu gosto do quê? Eu gosto de fazer todos os meus estudos e depois, sempre antes da palavra, ouvir algum pregador falar, porque sempre adiciona algo, sempre. Estou com a palavra toda pronta, dei o meu melhor. Aí Deus, que é bondoso comigo, para me manter humilde e independente do ministério da igreja, como eu sou um dos que amam a igreja do Senhor, sempre vou defender a igreja. O que acontece? Eu vou lá, ouço um pregador bíblico e ele sempre soma na minha vida. E que continue assim até o tempo da minha peregrinação aqui. E aí, pela bondade do Senhor e para a honra e glória do seu nome, o pastor Rômulo Monteiro, da Igreja Batista de Aquirás, professor da Escola Charles Spurgeon, também, se não me engano, ele é reitor de um outro seminário teológico, está lá expondo Isaías e já está pronto até o capítulo 40. Glória a Deus, porque o pastor Maurício tem pelo menos mais de 1 ano de exposições para poder consultar. Irmão, sempre consulte, aprenda. Está aqui meu genro e minha filha, eles lembram, quando eu nem fazia teologia, eu sempre fui uma das pessoas que sempre valorizei os eruditos, sempre. E sempre defendi os eruditos, porque qual que é o erro do autodidata? O autodidata, ele quer desprezar a erudição, sendo que foi da vontade do Senhor que todo esse conhecimento chegasse até nós através dos eruditos. Para quê? Para nós julgarmos e crescermos. Lembrando, não tem problema avaliar e julgar, o problema é desprezar. Quer dizer, o camarada estudou anos e anos da vida dele para você, numa frase, falar que ele está errado. Na verdade, provavelmente quem está errado sou eu, e ele está certo, tá bem? Mas vamos lá. 2 Reis 14, vamos ler a primeira passagem do versículo 23 em diante. Olha que interessante. E no 15º ano de Amazias, Amazias é Uzias, tá? É o mesmo rei. Filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria, Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Olha o tempo que esse cara reinou. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel. Também esse restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério do seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gate-Efer. O que acontece? Esse Jeroboão, militarmente foi um bom rei, economicamente foi um bom rei, mas espiritualmente zero. Ele manteve os 2 bezerros de ouro em Dan e em Berseba. E manteve o culto falso em Samaria. Mas como Deus é bondoso, militarmente, economicamente, o povo estava prosperando. Igual hoje. Igual hoje. Veja, nós vemos as pessoas blasfemarem contra Deus na grande mídia.
E Deus não joga um raio na cabeça delas. Eu jogaria. Sorte que eu não sou Deus. Já apertar o botão vermelho do Super Mario, assim, bom. Entendeu? Então, assim, esse era o quadro. Agora que interessante. Qual a atividade profética que está aqui? Você tem Jonas com profecia próxima. Olha que interessante a profecia de Jonas. Jonas vai a Nínive, aquela simpática cidade que acumulava a cabeça dos adversários no portão. Já pensou que cidade legal de você visitar de turismo com a sua família? Você chega na cidade e tem uma pilha de cabeça no portão. Sem o corpo, é lógico. E aí Jonas vai lá e profetiza, Deus não julga aquele povo vem e leva Israel para o exílio. Essa é a mente insondável do nosso Deus, que nós não conseguimos compreender. Aí nós ficamos como Jonas, ficamos como Abacuque, Senhor, os babilônios. Ficamos como Jonas, sentamos embaixo de um zimbro, e ficamos bravos com Deus que ele não julgou a cidade. Aí Deus é obrigado a mandar um roedor roer a raiz do zimbro, da boboreira, em algumas traduções, para me ensinar uma lição. Mas esse era o quadro aqui. Quem mais estava profetizando nessa época? Oséias. O profeta que só sofreu. Nunca foi ouvido. Amós preparou o caminho. Nós temos todas essas exposições. Jonas, Oséias, Amós, temos tudo no canal da igreja. Está lá a playlist, Profetas Menores. Vale a pena ouvir. Eu creio que foram exposições bem ricas e bem atualizadas. Quando você vai lidar com literatura profética, o grande desafio do pregador é trazer para os dias de hoje as aplicações, como eu aprendo com aquele texto. Mas seguindo aqui, vamos agora ler a partir do versículo 28. Olha que interessante. Ora, os mais atos de Jeroboão, tudo quanto fez, o seu poder, como pelejou e como restituiu a Damasco e a Amate, pertencentes a Judá, sendo rei em Israel, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeroboão dormiu com seus pais, com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Até aqui. Aí o que acontece? Olha, o versículo 15, o que vai falar. E no ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe, Jecolias, de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai. Tão somente os altos não foram retirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. E o Senhor feriu o rei, e ficou leproso até o dia da sua morte, e habitou numa casa separada. Porém Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa, julgando o povo da terra. Ora, os mais dos atos de Azarias e tudo o que fez, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Azarias dormiu com seus pais e os sepultaram junto a seus pais, na cidade de Davi, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Veja, aqui é o ano de 700, o começo da regência dele é 753. Entendeu? Por quê? Porque tem períodos de regência. Deixa eu até fazer uma correção. Eu me equivoquei. O primeiro que eu falei, Amazias, que era Uzias, não é Amazias, é o pai de Uzias. O outro nome dele é Azarias. Eu me confundi. Tá bom? Aí o que acontece? Que mais que eu percebo? Olha o versículo 8. No ano 38 de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel e Samaria, 6 meses, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como tinham feito seus pais. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com o que fez pecar em Israel. E Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele,
e feriu-o diante do povo, e matou-o, e reinou em seu lugar. Ora, os mais dos atos de Zacarias, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Olha o 12, que versículo importante, está até grifado na minha Bíblia. Esta foi a palavra do Senhor, que ele falou a Jeú, dizendo: teus filhos até a 4ª geração se assentarão sobre o trono de Israel. E assim foi. Veja, Jeú é uma espécie de herói e mocinho e vilão. Ao mesmo tempo que ele foi usado por Deus para limpar toda a casa de Acabe, para cumprir profecias de Elias contra a casa de Acabe, infelizmente ele não foi um rei que de todo serviu ao Senhor. Ao contrário, iniciou-se uma linhagem de 4 reis, das quais o principal deles foi Jeroboão II, que para os padrões da época reinou muito tempo, 4 décadas. Pouco mais de 4 décadas. E aí, a palavra do profeta tinha que se cumprir. Como que se cumpriu? Usando a maldade humana. Olha que interessante. Deus soberanamente entrega o homem a si mesmo, e Salum, cheio de intenções erradas, conspira contra Zacarias e dá um golpe de Estado. Veja que interessante. O próprio Salum vai ter consequência dos seus atos. O Reino do Norte está mergulhando num profundo caos político. Isso vai culminar com o último rei, que foi Oséias. Não confunda com o profeta Oséias, que estava um verdadeiro caos. Esse era o quadro. Ao mesmo tempo que Israel, quer ver que interessante? Vamos lá. Livro dos Reis, capítulo 15, versículo 32. E no 2º ano de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, e tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 16 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Jerusa, filha de Zadok. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, fez conforme tudo quanto fizera seu pai Isaías. Então somente os altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Esse edificou a porta alta. Veja, esse camarada entrou, Uzias, o erro de Uzias foi querer queimar incenso. A própria Bíblia diz que Uzias foi um bom rei. Ele só se deixou tomar pelo orgulho. Já em vida pagou a consequência. Virou leproso, foi ferido pelo Senhor. Mas olha que interessante. Mesmo após ele virar leproso, o escritor bíblico registra que ele foi um bom rei. E que o seu filho, que você também não tem muitos atos dele. Eu tenho inclusive uma palavra que às vezes eu sou convidado a pregar em algum lugar, eu gosto de levar essa palavra, o perfil de 3 reis. Um dos reis que eu gosto de falar é esse rei aqui. Por quê? Porque esse rei, o que ele fez? Um arroz com feijão bem temperado. Sabe, arroz, feijão, uma saladinha, um bifinho, um ovo, aquele prato, você fala, nossa. E para quem gosta, uma batata frita bem sequinha. O cara fala, meu Deus, eu estou no céu e não sabia. Foi esse rei aqui. Entendeu? Por quê? Porque nós normalmente queremos olhar os extremos. O irmão Manassés, na sua época ímpia, e depois o irmão Manassés, resgatado pelo Senhor, 2 extremos. Aí eu quero olhar o bondoso rei Ezequias, e aí eu esqueço que a vida do povo de Deus é uma vida comum. Por exemplo, o que Isaías estava fazendo quando foi chamado? Provavelmente suas atividades normais, escrevendo, estudando, cuidando dos assuntos da família.
A Bíblia é recheada de histórias de pessoas simples, inclusive entre os reis. Veja, se um rei teve o seu registro de maneira simplificada, quem dera nós, meros mortais, como que vamos ter nossa vida comum ao servir o Senhor? É muito importante você entender isso. A grande regra da vida cristã é você viver bem, viver corretamente, levar sua família para a igreja, servir o Senhor, trabalhar, construir um futuro, trabalhar para o seu país. Ontem, por exemplo, estava conversando com uma pessoa, abrindo um parêntese na palavra, eu falando, irmão, olha, acorda, crente que é crente ora pelo governante. Mesmo que você não goste do governante, seu papel não é gostar, seu papel é orar. Aí a pessoa ficou olhando para a minha cara, assim, como se eu fosse um ET de Varginha. Por quê? Porque quando o governante vai bem, o povo vai bem. Todo mundo é abençoado. Veja, Deus colocou um rei ímpio, Nabucodonosor, sobre o povo de Judá. O profeta Jeremias é levantado para falar, olha, plantem vinhas, construam casas, façam negócios, porque eu vou prosperar vocês debaixo desse rei ímpio. E prosperou. Inclusive, quando eles voltaram com dinheiro. E com certeza, parte daquele dinheiro que o governo persa mandou era um dinheiro que veio herdado do governo babilônico. Com certeza, o governo persa, os persas não eram burros. Eles vieram tomar a Babilônia e trabalharam em cima da estrutura. Você acha que eles demoliram as muralhas da cidade de Babilônia? Vocês acham que eles tiraram toda estrutura aquífera, toda irrigação da cidade de Babilônia, só porque foi o outro que fez? Não, trabalharam em cima. Entendeu? Então, o que é importante você entender? Sempre que você for ver Isaías, inclusive num ano agora que nós vamos ter de eleição, eu inclusive vou reforçar isso. Veja, abrindo mais um parênteses da igreja, nossa igreja não fala de políticos. Como pastor, eu não admito dentro da igreja falar de políticos. Eu não estou preocupado com o que o Lula fez, eu não estou preocupado com o que o Bolsonaro fez, eu não estou preocupado com o que nenhum deputado, nenhum senador, nenhum juiz fez. Essa igreja prega a Bíblia, essa igreja ora pelos liderantes, pela liderança do país. Pastor, peraí, mas eu vi no WhatsApp do pastor que o pastor fez campanha, aí é fora da igreja. Não tem nada a ver com púlpito, não tem nada a ver com ensino, nós estamos aqui para ensinar a Bíblia e para orar pelos governantes. Vocês entendem a diferença? E quando eu vejo Isaías, eu vejo que Isaías fez isso muito bem. Isaías soube profetizar tanto as coisas boas como profetizar a desgraça. Ele não deixou aquilo contaminar o ministério dele, ele foi fiel. Então, quando você vê alguma coisa errada, é lógico que na sua vida comum você vai falar, isso aqui foi errado. Lembra aquela questão da igreja? Lembra aquela questão de pastor? Lembra aquela questão de irmãos quando erram? O político é igual. Olha, irmão, de maneira triste, aquele pastor ali fez uma coisa errada, está comprovado aqui. Mas, veja, você não vai fazer isso de púlpito, aqui é para pregar, vai fazer no particular, na sua vida privada. A mesma coisa do político, aquele político ali, daquele país, daquela região, não está indo bem. Entendeu? Você percebe? Ficou muito claro. Eu estudando a base de Isaías, eu falei, nossa, glória a Deus, porque inclusive no nosso estatuto, nós não misturamos como batista, nós defendemos a separação igreja-estado. Mas o pastor acabou de falar que Isaías profetizou no meio do governo, né? Ele profetizou tanto no meio do governo que um desses do governo cerrou ele ao meio. De tão perto que ele estava. Percebe? Como eu aprendo com os profetas e vou aprendendo como exercer minha cidadania de maneira correta, sem ferir o ministério cristão. Então nós vamos aprender, é muito curioso, esse ano é ano eleitoral, né? Nós vamos aprender muito com Isaías. Entendeu? Então assim, irmãos, olha, como diz o nosso diácono, nosso professor de escola dominical, veja, nós não confiamos em políticos, seja A ou B.
Teve até piadinha com o número de jogador de futebol, piadinha de mau gosto. Não, foi engraçada, mas besteira, bobeira. Isso não tem nada a ver. Tem os memes na internet, que saiu um jogador de um determinado número, entrou outro jogador de outro número. Como coisa mais ridícula, entendeu? E aí, o que acontece? Que o nosso professor fala, nossa confiança está em Cristo. E nós sempre reforçamos isso, porque a nossa confiança está em Deus. O resto que nós fazemos, exercemos a nossa cidadania de uma maneira consciente e defendemos aquilo que a Bíblia defende. Está defendendo a Bíblia? Estou dentro. Não está defendendo a Bíblia? Estou fora. Cuidado. Maldito é aquele que confia no homem. Você botar a sua confiança no braço forte da carne, você está vendido. Amém? E agora, caminhando para o fim, deixa eu ler mais um texto aqui. 2 Reis, capítulo 16. No ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel, e até o seu filho fez passar pelo fogo, seguindo as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora da cidade, fora de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de todo arvoredo. Irmãos, Acás foi um rei terrível. A grande sorte não. Pela bondade de Deus, o filho que foi passado pelo fogo não foi Ezequias. Mas ele chegou a matar seu filho, queimando vivo a Moloque. A maior autoridade fez isso. Eu fiquei pensando assim, eu falei, nossa, pela providência de Deus não foi Ezequias. Ezequias também era filho. Devia ser bem obediente, devia rolar a piadinha. Ó, obedece, senão o papai vai passar você pelo fogo. Não tinha essa de cantinho olhando para o relógio. Percebe a seriedade da época? Irmãos, rei de Judá. Um século e meio antes da destruição do templo. Esse camarada começou a reinar em 740. Reinou até 724. 2 anos depois da morte dele, a capital do norte ia cair. Esse é o quadro. Bagunça. Agora, olha que interessante. Filho desse camarada aqui, quem é? Um menino nasceu, um filho se nos deu. O rei Ezequias. Numa profecia que atinge também o nosso Cristo. Vai entender. Ezequias bondoso, um rei correto, correu um grande risco de vida no começo do reinado de Ezequias. Ele quis meio pender para confiar do homem, isso é importante citar, mostrando as nossas crises de fé, normal. Inclusive, abrindo mais um parênteses, outro dia uma pessoa que acompanha a nossa igreja pela internet me mandou uma mensagem, ela não faz parte aqui da igreja, mas acompanha todas as palavras. E chegou e falou, o que o pastor quis dizer com ter medo de morrer? Lembra quando eu falo, daí eu expliquei, eu falei, deixa eu explicar. Me perdoa que o pastor erra muitas vezes a maneira de falar. Muitas vezes eu esqueço que eu sou pastor e viro vendedor. E às vezes uso uma linguagem imprudente, que é que eu estou acostumado no meu dia a dia de comércio. Isso é errado, eu preciso me corrigir. Mas o que eu estou querendo dizer, estou fazendo em forma de piada, que ninguém acorda dizendo, hoje está um dia bom para morrer. O que eu estou querendo dizer é sobre a questão da autopreservação. Quando eu falo que eu tenho medo de morrer, é a questão carnal, do meu corpo. Eu não quero ser cerrado ao meio, eu não quero ser martirizado, e eu quero explicar o quê? Que o martírio é um dom.
E aí a pessoa, muito gentil, muito delicada comigo, deu risada do outro lado. Entendeu? Mas na verdade eu que estou errado, a dúvida da pessoa é pertinente. Daí eu fiquei parando para pensar, eu falei, nossa, eu preciso melhorar a minha maneira de expor esses exemplos, para que não cause confusão. Porque não fica estranho um pastor que crê em Jesus, tem medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer, eu sei que assim que desligar aqui eu vou estar com o Senhor. Estou querendo falar daquele sentimento natural de autodefesa. Entendeu? Então, assim, essas questões que nós vemos, que acontecem com os reis, você vê, quando Ezequias passou sua crise, Deus levanta o ministério profético para falar, ó, confia em Deus, e ele confia, ele muda. Várias vezes você vem na igreja e ouve algo que edifica a sua vida. Além de fazer isso, Deus colocou o profeta Isaías do lado. Uma das histórias mais bonitas que tem na Bíblia, que está inclusive escrito no livro dos Reis, no livro das Crônicas e no livro do próprio Isaías, capítulo 36, 37, 38. Está exposto no nosso canal da igreja. Só que eu vou repetir a pregação. Eu expus já Isaías esses 3 capítulos quando eu fiz Reis e Crônicas. Assim, irmãos, o que eu quero que nós aprendamos? Deus é um Deus dinâmico, Deus é um Deus de dia a dia. Tem muita coisa que acontece no dia a dia que muitas vezes nós não percebemos o mover de Deus. Muitas vezes nós não percebemos o agir de Deus, mas Deus está lá, Deus está fazendo, Deus está movendo, Deus está edificando. E o nosso papel qual que é? Em tudo, viver uma vida plena, uma vida de santidade, uma vida de consagração. E de buscar cada vez mais conhecer o Senhor e viver uma vida que agrada a Ele. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse tempo que nós temos de aprender com o teu servo, o profeta Isaías. Eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha nos dando discernimento, que o Senhor venha nos dando aprendizado e que nós possamos aprender, Pai, através do teu servo, como vivemos uma vida santa, uma vida piedosa, em tempos angustiosos. Senhor, nos ajuda, abençoa a tua igreja com a tua sabedoria, a tua graça e a tua paz. No nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus.